É isso aí, queridos. Estamos mais uma vez no nosso podcast Douglas Xavier Podcast e hoje é o nosso 7º episódio. Olha, os nossos podcasts têm sido tremendo. Nós temos compartilhado vários conhecimentos que têm contribuído demais para milhares de pessoas. E nós esperamos que você também seja abençoado hoje. Pegue os nossos episódios, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele seu inimigo também, aquele camarada que está te devendo e você tem a certeza absoluta que ele não vai te pagar. É exatamente para ele que você precisa mandar exatamente agora, para que, quem sabe, ele assistindo seja convencido e resolva essa situação que está pendente com você. É muito bom ter você comigo, peço que você curta, faça qualquer coisa, plante bananeira, mas não me abandone e me acompanhe. Hoje, eu posso garantir para você que é uma live, um episódio muito esperado por mim. Muito esperado por mim. Porque eu vou falar sobre um tema que eu sou apaixonado, um tema que eu garanto para você que se você assistir até o final, você vai falar assim, valeu a pena assistir este episódio. Eu tenho comigo hoje um camarada que eu conheço há muito tempo, alguém que é tão respeitado, alguém que ele é tão respeitado que os pastores abrem suas igrejas e viajam, porque sabe que ele não vai trazer problemas, ele vai trazer soluções. Eu estou comigo aqui no estúdio, meu amigo pastor Paulo Pereira. Paulo. Olá, pastor. Muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria fazer uma pergunta para você. Pessoas bloqueadas emocionalmente prosperam? Então, Paulo, pode começar a se apresentar, falar um pouco de você e logo em seguida a gente vai mandar brasa. Tá bom. Então, olá a todos. Espero de verdade que possa ser um momento assim muito significativo, né? Muito agradável e que gere crescimento aqui. Tá? Bom, eu sou Paulo César Pereira, sou membro da Igreja Batista Atitude, lá ovelha do querido pastor José Valando Júnior, casado com a Adriana, que também é psicóloga, eu sou psicólogo. Ana Paula, minha filha, 17 anos, fazendo faculdade de psicologia também. E tenho o João Paulo, 6 anos, né? Meu filho mesmo, eu Que vai fiz. ser psicólogo também, será? Rapaz, ele é aquele moleque que fica horas e horas assistindo coisas do espaço, galáxia, e diz que vai ser astrônomo, né? 6 anos de idade e diz que vai ser astrônomo. É isso aí. Bom, trabalho há muitos anos, né? 15 anos como capelão hospitalar, 10 no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, 5 no outro no Hospital São José em São João do Meriti. E isso tudo aí, nos cursos de faculdade de psicologia, especializações, foram resultando em meu ministério, que é o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, onde vários temas são trabalhados, né? E há 27 anos eu ministro esse curso, já teve outros nomes diferentes, hoje está espalhado pelo Rio de Janeiro e pelo mundo, né? Porque hoje tem aulas online também, ao vivo. Então você é pastor, mas também é psicólogo, também é escritor. E, Paulo, essa jornada já dura quanto tempo? Então, eu sou pastor há 35 anos. Desde o dia 6 de março, de 89, quando eu tinha 25 anos, eu entrei para ser o capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. E o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, que hoje é meu ministério principal, eu ministro, já vai fazer 28 anos em setembro. Começou lá no Colégio Ludolfo Reis, em São João de Meriti. São João de Meriti, exatamente. Começou uma turma lá, depois passou para Primeira Batista de São João de Meriti, Associação Batista Meritiense, Igreja Batista Universitária do Brasil, Congregacional de Bento Ribeiro, aí depois foi se espalhando e mais de 12 mil pessoas já participaram dos meus cursos. E hoje está no mundo, né? Porque online a gente tem a turma aí, eu estou já na 13ª turma desde que começou esse problema todo aí que afetou o mundo todo, né? Paulo, eu percebo que muitas pessoas, elas hoje, talvez até por uma necessidade muito grande, elas precisam prosperar, precisam avançar. E eu percebi também que muitas pessoas têm até ótimas profissões, ótimas ferramentas, no entanto, eles não avançam. A gente percebe que eles estão parados em algum momento, eles congelaram em algum momento. E por isso que eu queria insistir em uma pergunta. Será que os bloqueios emocionais que as pessoas vivem, eu tenho, vamos ver qual é a melhor expressão, elas impedem que as pessoas prosperem, que as pessoas avancem? Olha, cada pessoa tem uma estrutura, né? Cada pessoa tem um DNA. Eu costumo dizer que cada pessoa tem um DNA psicológico.
Tá? Tem o seu temperamento, que é aquilo que nasce com ela. E essa personalidade ela vai se formando, simultaneamente ela vai deformando, e essas deformações vão acontecendo de maneira, às vezes, um pouco mais intensas. Né? Você conhece aquela expressão, pessoas feridas, elas ferem? Então você imagina quantas gerações antes de nós foram de pessoas machucadas, de pessoas feridas. E nós estamos aí, alguma coisa a gente vai trazer. Né? Então tem alguns bloqueios que são já da própria o temperamento da pessoa. Você vê, por exemplo, uma pessoa com um temperamento fleumático, né? Ela já é uma pessoa menos empolgada, entendeu? Menos envolvida. Ah, essa pessoa bloqueada? Não, ela, como disse um colega meu, pastor, né? Que ela quer mais que o mar termine em fogo para ela comer sardinha frita. Ela não quer muito trabalho, entendeu? Ah, essa pessoa É da bloqueada. natureza, isso? Tem a ver com a natureza, tem a ver com perfil de personalidade, né? Você pega, por exemplo, um perfil, aquele do teste DISC. Não sei se você conhece o teste DISC. Já ouvi falar. Tá. Uma pessoa Ih, rapaz, tem uns termos agora, como é que é o nome? O executor, entendeu? Autodominância. É aquela pessoa voltada para tarefas, né? Você tem a pessoa autoconforme. Vai dizer que ela é bloqueada? Não. O temperamento dela, o perfil de personalidade dela é mais assim um investigador, entendeu? Essa pessoa vai trabalhar muito bem como auditor fiscal. Então, vai dizer, ela é bloqueada? Não, ela é mais ali, ela fica muito bem dentro de uma sala, só ela e o computador, trabalhando ali. Então, às vezes a gente observa uma pessoa bloqueada, ela não é bloqueada. Uma pessoa, por exemplo, tímida, sabe? Tem um livro muito interessante de Susan Cain, O Poder dos Quietos. O poder? O Poder dos Quietos. Dos quietos. Das pessoas de quietas. Susan Cain. Susan Cain. Susan Cain. Exatamente isso Ok. aí, como se fosse o irmão de Abel, né? Susan Cain. Susan Cain. Entendeu? Então ele fala sobre o poder das pessoas quietas. Então essas pessoas querem dizer que elas são bloqueadas ou elas têm outras potencialidades que não estão sendo bem exploradas ou elas não conhecem. Agora, tem pessoas bloqueadas por uma série de fatores. A culpa pode ser um bloqueio absurdo. Você quer ver uma coisa? Tem uma frase de Platão, quando nós estamos falando de Platão, 300 e alguma coisa antes de Cristo. Tá? A alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. Então, todos nós temos um juiz interno. Esse juiz interno, ele sendo, ou essas leis internas, elas sendo desrespeitadas, esse juiz interno pode meter o chicote em mim. E como é que pode ser uma punição? Você vai fazendo autossabotagem, você vai se bloquear, você não vai crescer. A alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. Olha a conexão, para não ficar falando do link o tempo inteiro, olha a conexão que a gente faz com a Bíblia. A gente vai lá para Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca jamais prosperará. Ou seja, vai ser bloqueado. Por que ele é bloqueado? Tem uma culpa ali. Então a culpa é uma das coisas que mais são nocivas, mais nocivas à saúde emocional, entendeu? Uma pessoa com culpa, ela pode se bloquear, criar autossabotagem, é como se alguma coisa dentro dela estivesse dizendo o seguinte, você não merece. Então ela tem que se conhecer. Isso aí pode ser um bloqueio. Agora, bloqueio pode ser um monte de coisas. Agora, o que eu queria falar com você, porque eu sei que você também, é lógico, a tua atividade principal sempre foi o pastorado, e você usou, pelo que eu percebi, você usou a psicologia, né? Você fez faculdade de psicologia e utilizou até como uma boa ferramenta para executar também as atividades pastorais e também se tornou uma maneira de sustento também para você. Sim. Mas vamos pensar o seguinte, eu costumo sempre falar, Paulo, o seguinte, que eu sou de berço evangélico e sou pastor, pastoreei já há 32 anos, então tenho uma larga experiência em atividade pastoral, porque eu não deixei, desses 32 anos, não teve um dia que eu não pastoreei. Eu estava sempre ligado ao trabalho de igrejas, e eu percebi que o povo evangélico é um povo um tanto quanto passivo, ou seja, eles estão muito dentro daquela ideia seja feita a vontade de Deus. Então fica muito assim, passivo ao agir de Deus, achando que Deus é que vai agir, se não aconteceu foi porque exatamente Deus não quis que acontecesse. E aí eu fico pensando se essa passividade
ela não foi uma maneira errada que foi acabou sendo transmitida no decorrer, seja dos púlpitos, não vou culpar aqui os púlpitos, vou culpar talvez a falta de preparo de algumas pessoas que ocuparam, e passa para as pessoas aquela ideia de que eu não mereço, sabe aquela coisa assim, ó, você não merece. Não, aí a pessoa já começa a falar, ela fala toda hora, eu não mereço. Tem gente que chega ó, pela misericórdia de Deus sou presbítero, pela misericórdia de Deus sou pastor, parece que é só misericórdia, é só misericórdia. Então não tem que fazer nada, se é só misericórdia, tu acha que essas coisas foram construindo também? Então, eu acho que isso aí são conceitos que a pessoa vai adquirindo, né? Conceitos ou crenças. E esses conceitos ou crenças vão definindo o seu comportamento e vão definindo os seus sintomas. Isso é uma coisa que vai sendo passado desde sempre para nós, né? Então a pessoa confunde humildade com uma postura de mediocridade. Uhum. Entendeu? Então não posso esperar o melhor. Não, Jesus vai voltar, mas quando é que ele vai voltar? Então você ganhar o dinheiro, você crescer, você prosperar, dá uma ideia assim de dificuldade. Eu confesso que mexer muito com dinheiro, entendeu? Ser voltado para o dinheiro. Eu não sou voltado para o dinheiro, né? Você também não é voltado para o dinheiro. Você acabou de falar isso para mim agora há pouco aí também, né? Do seu trabalho. Eu sou um idealista. Eu quero mudar o mundo. Entendeu? Agora, é claro, eu investi, eu moro, graças a Deus, eu moro muito bem, entendeu? Então, tenho uma qualidade de vida, né? Isso é muito importante. Mas eu, por exemplo, sou nascido na roça, bem no interior. O meu pai tinha essa visão de melhorar de vida, mas ele era um barbeiro que não tinha a segunda série do antigo primário. Mas a gente veio lá do interior da roça, então ele percebeu, eu não tenho lá, eu não sei o que seria da minha vida, dos meus irmãos, se nós estivéssemos morando lá ainda. Eu talvez não fosse um barbeiro, eu seria um alcoólatra, sei lá, um frustrado na vida, mas Deus tocou no coração do meu pai, eu entendo dessa maneira, vão para lá que você tem que criar seus filhos lá. Certo. E vão aparecendo as oportunidades, né? Mas eu concordo com você que dentro do meio evangélico, nós temos muito essa coisa assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa entende que o dinheiro, enquanto que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. Tá? Se o dinheiro é a raiz, se a pessoa entende que o dinheiro é a raiz de todos os males, se você tem um dinheiro e ele é a raiz de todos os males, você olha como uma coisa ruim, o que você faz com ele? Você despreza. Você despreza, você se desfaz dele. Entendeu? Porque ter dinheiro vai ser uma coisa ruim. Entendeu? Agora, você começou aí falando sobre passividade. Isso é um tema que eu mexo muito. Por quê? Se alguém acha que o cristão é orientado a ser uma pessoa passiva, toda pessoa passiva, ela tem pouca energia. Como é que ela vai crescer? Pessoas passivas, elas não mudam a sua vida, não mudam a sua família, não mudam a sua cidade, sua igreja, seu país, muda a sua história. Não mudam a sua história. Elas vão permanecer ali, ó. E aí, como é que tá a vida? Deus quer, né? Paulo, eu fico pensando o seguinte, eu sempre costumo dizer que se você pegar a Bíblia e espremer, vai sair sangue. Porque se você olhar bem, você vê uma galera ali em guerra o tempo todo, em luta o tempo todo, batalhando o tempo todo. Você vê a história do próprio Davi, eram guerras atrás de guerras, lutas atrás de lutas. Você vê o rei Josafá, que estava lá sossegadinho no seu cantinho, lá em Judá, e de repente chega um cara e fala assim, olha, estão vindo contra ti os amonitas, os moabitas e os seítas. E olha, já estão em Azazon, ou seja, já tocou o desespero. Aí a Bíblia diz que ele ficou com medo, teve medo. Mas tem uma coisa, depois que ele teve medo, ele começou a clamar ao Senhor. Ou seja, significa dizer também que essa questão, que a gente tem que olhar para a Bíblia, e a gente tem que fazer o seguinte, o que me ensinam e o que a Bíblia me ensina. Porque o que me ensinam, não necessariamente é exatamente o que a Bíblia me ensina. E eu sou um camarada que eu sou muito incomodado com essas questões, porque quando eu fui pastorear na região onde eu estava pastoreando, eu tive na minha cabeça o seguinte sentimento, ou eu entro de vez para influenciar a comunidade, ou a comunidade vai me influenciar. Sim, sim. Então eu acredito que, por isso que eu comecei te perguntando sobre a questão se os bloqueios emocionais impedem que as pessoas prosperem, porque eu conheci muitas pessoas que tinham ótimas ferramentas na mão. Acho que você está me entendendo bem, nosso ouvinte aí, você que está comigo, você está entendendo. Às vezes você sabe desenhar maravilhosamente bem, sabe tocar maravilhosamente bem, sabe falar maravilhosamente bem, mas tu não sai do lugar, você está sempre rodeando. Eu acho que tem alguma coisa que está te impedindo dar o próximo passo. Então, eu não sei se isso tem a ver com algum tipo de bloqueio que ele foi
adquirindo na infância, na adolescência, nos ambientes que ele frequentou? Você sabe uma coisa que eu também tenho observado? É o seguinte, isso daí para mim é um tema assim, muito, muito caro, muito precioso. Eu vejo que cada pessoa ela tem um talento natural, tá? E o que é talento? Talento é potencialidade. Uhum. Entendeu? Então, eu não tenho, eu uso isso no primeiro dia de aula do curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Eu não tenho talento nenhum para desenhar. Se você me der uma régua e uma folha em branco, desenhe uma cruz, vai sair torta, Douglas. Mesmo? Não tenho talento nenhum. Cantar, se eu cantar, eu espanto inclusive os males. Entende? Não tenho talento musical. Porque diz que quem canta seus males espanta. E eu espanto inclusive os males. Eu espanto até os bons também, entendeu? Não tenho talento. Então não convido o Paulo para cantar. Não, eu não sei nem cantar e bater palmas ao mesmo tempo. Esse negócio de bate no falo, pô, não dá. Entra! Eu falei, entra onde? Entra agora. Não dá. Então eu começo a cantar, aí que eu acompanho. O que é talento? Talento é potencialidade. Ela pulsa dentro da pessoa. Eu acho que grande parte do nosso trabalho é ajudar a pessoa a descobrir qual é o talento que ela tem. Você não concorda que tem muita gente fora de posição? Uhum. Futebol, você pega um cara que é lateral direito, bota ele para ser meio de campo, bota ele para ser centroavante. Se ele não tem ali, eu sempre brinquei, agora tá, eu acho que já tem que pendurar mesmo as chuteiras, que está dando ruim para joelho e coluna aí. Né? Então, sempre fui lateral direito. Eu não sei driblar, eu não sei dar um passe bonito. Eu sei marcar, sei correr, sempre chutei bem, embora magro, pequeno, sempre chutei bem. Então tem muita gente fora daquilo para o qual ela nasceu para fazer. Veja, tem o Viktor Frankl, não sei se você conhece, autor do livro Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl escreveu esse livro e ele fala sobre neuroses noogênicas. Olha que termo esquisito, né? Neuroses noogênicas. Sabe o que significa as neuroses noogênicas? São aquelas neuroses que a pessoa adquire pelo fato de elas não estarem fazendo aquilo para o qual elas nasceram para fazer. Opa! São neuroses. Aí então você tem tem um talento. E o talento dentro de você, ele vai pulsar por se expressar. Pulsa. Aí você vai e segura. Olha a conexão com a Bíblia. A esperança que se adia adoece o coração. Provérbios 13:12. Então você tem um talento. Deixa pra lá. Você vai guardando, vai guardando. Você guarda, isso é potencialidade. Tinha uma aluna que no último dia do curso Saúde Emocional e Vida Cristã, 4 meses de curso. Pastor, quando no primeiro dia o senhor bateu na tecla de Provérbios 13:12, a esperança que se adia adoece o coração. Pastor, aquilo mexeu tanto comigo. Eu tinha um sonho, pastor, em fazer pedagogia, mas eu sempre adiava, sempre adiando. Aí, sempre deixando para lá. Aí, como o senhor ficou batendo muito na tecla, eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ter que ser agora. Aí eu decidi e entrei. Hoje seu último curso, seu último dia de aula, que começou há 4 meses atrás. Já estou matriculada no 2º período de pedagogia. Detalhe, pastor, nunca mais tive uma crise de hipertensão. Toda semana ela estava no posto de saúde com a pressão a 19. Ou seja, o que você está querendo dizer é que ela fez aquilo que era a alma dela pedia. Isso, a vida dela pulsava, talento que ela recebeu. Então, olha só Provérbios 13:12, como se encaixa aí. A esperança que se adia adoece o coração, adoece o emocional. Olha a continuação do versículo. Mas o desejo realizado é árvore de vida. Hoje ela é uma pedagoga. E chamou a filha para fazer, a filha, tá bom, mas eu vou fazer para dar uma ajuda à senhora. E você está me lembrando uma coisa, porque existem muitas pessoas que falam assim, eu não vou fazer isso porque não tem campo de trabalho para isso. Aí as pessoas, elas vão fazer aquilo que ela acha que tem campo de trabalho, mas ela percebe que ela vai ter outras dificuldades, porque ela nunca vai ser feliz, né, Paulo? Nunca vai ser feliz, porque o que eu estou entendendo que você está dizendo é o seguinte, é que muitas vezes as pessoas, às vezes não faz aquilo que pulsa nela, por algumas barreiras que as próprias pessoas colocaram. Olha, isso aí não tem nada a ver, isso aí não... Você não tem que fazer uma coisa que vai funcionar. Seria mais ou menos isso? Eu estava dando o meu curso e tinha uma major da aeronáutica, 32 anos de idade. E ela estava chorando na turma, quando mexemos com esse tema, e ela dizendo o seguinte, eu nunca quis ser militar. Eu fiz para poder dar satisfação à minha mãe. E ela falava com um olhar de frustração. Eu dei essa aula,
Aí um jovem senhor, 50 e poucos anos de idade, ele falou: pastor, eu também sou um frustrado. Ele é até relativamente bem financeiramente, mas eu sou um frustrado. Não era o que eu queria ser auditor fiscal da Receita Federal. Não era o que eu queria. Então você tem muita gente... Auditor, eu quero ter um salário bom, né, Val? Tem um salário bom, mas aí chega um ponto em que você conquista coisas, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perde a sua alma? Não vamos nem levar para a questão espiritual. Vamos levar para a alma no aspecto psique. Ele não está satisfeito, ele só tem uma vida, entendeu? E na pandemia, eu dei uma palavra no sepultamento dele. Ele morreu sem realizar o sonho de ser aquilo para o qual ele entendeu que nasceu. E assim estão cheios. O pessoal até costuma dizer que o cemitério é um lugar que está cheio de sonhos sepultados. Cheio de potenciais pessoas, Douglas, que poderiam fazer coisas extraordinárias. Quantas pessoas, não vou dizer no mesmo nível, ninguém tem que ser no mesmo nível de um Einstein, mas quantos sonhos, entendeu, estão sepultados de pessoas que sepultaram os seus talentos naturais. Então, uma das coisas que para mim causa uma frustração e pode a princípio funcionar como um bloqueio, por que você não cresce? Porque você não tem alma naquilo. E aí a pessoa pode fazer uma sabotagem. Então, uma pessoa, por exemplo, trabalha com TI. E quando ela tinha 20 e poucos anos de idade, ela era empolgada com a TI. E ela gosta de computador, aquela coisa toda. Mas a vida vai mudando. Aí ela chega a um ponto que ela tem muito mais interesse agora na área de humanas. Ela tem interesse em lidar com a mente humana. Porque ela tem agora 30, 40 anos de idade, casada, tem filhos. E ela quer fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu cito... se você fizer aquela pergunta de Davi, no Salmo 42 e 43, por que estás abatida, ó minha alma? Ó minha alma. Aí a pessoa chora, é porque eu não estou fazendo aquilo que eu sonho em fazer. E agora? E chega um ponto, eu tive esse discernimento quando eu tinha 22 anos de idade. Eu tinha um cargo de chefia no Banco Itaú. Eu estava no 3º ano do Seminário do Sul. Morava lá e tudo, né? Eu falei, eu acho que vai ter que ser agora que eu vou ter que pedir para ser mandado embora desse negócio aqui. Entendeu? Então surgiu um programa de desligamento voluntário, eu fui o primeiro a ser mandado embora. Quer dizer, para sair. Eu pedi para sair, manda embora. Porque eu sabia que muita gente ia ser mandada embora. Aí depois fiquei sabendo que eu não seria um deles, mas graças a Deus eu pedi. Porque eu sou um número para o banco. Entendeu? E que decisão maravilhosa eu tomei. Entendeu? Porque a minha alma não estava naquilo ali. E eu sou muito feliz no que eu faço. Eu sou uma pessoa encontrada. Tanto no meu ministério. Eu não dirijo uma igreja como você dirigiu, né? E eu sou grato a Deus por não ter me dado esse abacaxi. Entende? Eu amo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho alma no que eu faço. Isso aí. E se eu estivesse fora? Teve um tempo em que uma igreja, até uma igreja um porte bom, indicou meu nome para poder pastorear, para ser o pastor. Sucessão. Aí eu falei, caramba, que isso? Não é... não, pastor, mas só... Eu falei, não, mas eu estou no meu ministério definido. Não, pastor, mas só para botar seu nome lá. Eu não dormia mais. Eu e minha esposa. Preocupado? E era numa área pesada, barra pesada, entendeu? Na Baixada. Preocupado de ser chamado, né? Aí eu comecei a me imaginar subindo aqueles morros, pregando para aqueles caras traficantes, pregando para eles. Mas e o meu ministério? Aí, quando ele foi, me ligou, uma pessoa da igreja, perguntando o seguinte, quantos anos o senhor tem de ministério pastoral? Eu falei, tantos anos. O senhor pastoreou qual igreja? Não, nunca pastorei igreja, não. Mas eu falei, o hospital evangélico e o trabalho que eu dirijo de preparação de pessoas. Porque tem uma cláusula que tem que ter pastoreado uma igreja local. Eu falei, meu irmão, é a resposta de Deus, não sou eu. Deixa eu voltar para o meu caminho, é onde eu tenho alma, onde vai fluir. Estou falando aqui com você aqui, tá fluindo. Naturalmente. Entendeu? Eu dou meu curso, tá fluindo, minha alma ali, eu estou cuidando de gente. Pastorear é cuidar de gente, eu cuido de gente há 35 anos. E Paulo, eu conheço o teu trabalho, não somente eu, como muitas pessoas. Eu acho que foi tão importante a sua decisão de você entender que esse não era o teu chamado, e você sabe que você tem que estar desse outro lado mesmo, para tratar os caras que estão do outro lado e que vão trazer traumas. Muita gente doente, muita gente doente. É lógico. Muito. E eu queria até fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença entre saúde emocional e saúde mental? Bom, quando você fala... Eu vou citar uma coisa que um psiquiatra há pouco tempo citou, é o seguinte, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo trabalham com um órgão que não existe. Não existe a mente. Qual é o órgão a mente? Não tem.
Então você trabalha com mais ou menos subjetivo. Só que o psiquiatra, né, ele vai lidar muito com a questão da saúde mental, no sentido, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, meu irmão, é um problema mental, é um transtorno de personalidade ali, Mas sabe? ele se tornou mental porque antes era emocional? Quando você lida com a esquizofrenia, Ah. tá, tem a questão, nasceu já com isso, mas tem uma propensão a ter desenvolvido isso daí. Tanto que desenvolve. Só que algumas pessoas, o ambiente é tão bom que pode ser que elas não desenvolvam. Ou se desenvolver, uma coisa assim muito pequena, Paulo, mas né? eu conheço também pessoas que nasceram, entre aspas, perfeitas, mas o ambiente era tão ruim que adoeceu. Sim, o E aí? ambiente vai adoecer, né? O ambiente é tem esse... adoecedor, né? Ó, a personalidade é formada, é deformada e ela é transformada pelos relacionamentos. Peraí, como é que é? A personalidade ela é formada, Formada? ela é deformada Aham. e ela é transformada pelos relacionamentos. Mas geralmente ela é formada, tem um período? Tem. Então, quando você nasce com um temperamento. O que você tem... O que é o temperamento? É a parte biológica da personalidade. Dá um exemplo. Temperamento. Você é uma pessoa muito espontânea. São os 4 temperamentos, tá? Que é muito antigo isso, tá? Ainda Que é usado? É fleumático, o melancólico, pessoal usa colérico, assim, não sanguíneo. dá para jogar totalmente fora. Você se baseia um pouco, entendeu? Então, esses temperamentos, fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico, Certo. eu tenho a tendência da melancolia para o colérico, Tá. sabe? Então, mas temperamento. Ninguém mais tem um só. Não, você tem um temperamento. Um temperamento. Você tem, mas ninguém é igual. Entendeu? Certo. Nenhuma pessoa é igual, sabe? Então, o temperamento vai ser a parte da personalidade que você já nasce com ele. Agora, como é que essa personalidade vai sendo formada? Ela vai ter uma parte da personalidade que é como se fosse um recipiente de valores, princípios e conceitos que são transmitidos pelas figuras de autoridade emocionalmente significativas. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primo, o irmão mais velho, as pessoas que criam. Então, são os valores e princípios que vão entrando ali na horizontal. Então, Período. até os 7, 8 anos você tem a estrutura dela. A estrutura. Imagina uma casa, tem a estrutura, colunas, vigas. Agora, a formação, dizem alguns já, até os 18, 19, 20 anos. Mas como é que vai ser a personalidade? Vai ter muito a ver com o comportamento da pessoa. Então, você vê uma pessoa, por exemplo, que ela foi muito bem, ela é uma pessoa muito forte, ela é uma pessoa determinada. Mas chega um ponto que ela tem uma depressão pesada. Ela acabou de ter um registro na mente dela de uma depressão. Ela nunca mais vai apagar aquele registro. Quer dizer que ela vai voltar a ter depressão? Não necessariamente, mas ela tem um registro ali. Então, algumas pessoas têm uma síndrome do pânico, tá? Ou um transtorno do pânico, entende? Ela teve um trauma. O trauma tem a capacidade de mexer com a estrutura emocional da pessoa e até do comportamento dela. Então, não pode ter uma mudança ali. Tem o Eric Berne, que é um criador da análise transacional, ele falou que 4 coisas mudam a vida de uma pessoa. A terapia, a pessoa começa a fazer uma investigação na sua alma. Ela começa, então é por isso que eu sou assim. É por isso que eu tenho esse medo. É por isso que eu sou uma pessoa que eu me sinto tão para baixo. Tá. A terapia. A pessoa conhece um amor na vida. Caramba, eu sou amado por uma mulher maravilhosa que eu amo. Poxa, que beleza. Então é muito bom isso. Você é um cara casado, você tem sua família, do que eu sei de você, parece ter uma boa família. Né? Então, eu também. Então, isso muda a vida da gente, na verdade? Muda a vida. E nós somos responsáveis por isso, né? Exatamente, entendeu? Então, isso muda. Você poderia vir de um jeito, o seu comportamento, a maneira de você entender a vida, de repente você agora, poxa, eu tenho uma família, nasceu um filho, nasceu uma filha, né? Então você vai de maneira diferente. Então a terapia, o amor, o contato com a morte, Douglas. Você está, seu ritmo de trabalho, você trabalha, você não para, tu é uma máquina de produzir, aquilo te leva a um infarto. E você vem assim a vida inteira.
E você vem assim porque quando você era uma criança, seu pai olhou para você e falou o seguinte: você é um burro, você não presta para nada, você nunca vai ser nada na vida. Formação da personalidade. 6, 7, 8 anos de idade. Ele adquire. Naquele momento ali, Absorve. ele diz o seguinte, ele decide, ele vai ver só. Eu vou provar para ele que eu vou ser alguém. Ele queria ser talvez bombeiro, gostava e queria ajudar as pessoas. Bombeiro não fica rico, bombeiro não ganha dinheiro. Eu vou agora ganhar dinheiro. Ele acabou de mudar o ritmo de vida dele. Aí ele vai por aqui, numa ascensão financeira, ganhando muito dinheiro. Chega um ponto que ele ganhou muito dinheiro, já perdeu, já está no 5º casamento, um filho com cada mulher, e aí, de repente, tanto estresse, ou uma síndrome de burnout, ele bate no CTI, ele fica lá por infarto, ele fica ali por estresse, ou adquire uma enfermidade. Você acha que esse cara não vai fazer avaliação da vida? Ele vai, avalia a vida e ele percebe, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, a minha saúde? Tudo isso aí vai ficar para quê? Esse cara tem todo o potencial para fazer mudanças. Então ele agora, ele falou, eu não quero mais viver daquele jeito. Ele muda tudo, entendeu? Ele operou uma mudança na personalidade dele. E a outra coisa que o Eric Berne chama é a conversão religiosa. Então a pessoa vem no estilo de vida, sabe? E daqui a pouco ela vai e muda a vida, porque ela teve uma experiência espiritual que transformou a vida dela. Ela não tinha esses valores, hoje ela tem. Entendeu? Então... Eu costumo até dizer o seguinte, o apóstolo Paulo vai falar assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Nova criatura 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As né? coisas velhas já passaram. É diferente de estar com Cristo, né, Paulo? É diferente. Né? Estar com Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. Porque eu conheço muitas pessoas que estão com Cristo porque estão desempregadas, estão doentes, estão passando dificuldade. Depois que as coisas se resolvem, pula fora, cadê o Cristo? Já era, né? Nem um cordãozinho carrega. Ou seja, então, aí ele fala, aquele que está em Cristo, nova criatura, é porque ele passou por uma transformação. Seria isso? Então, esse versículo significa, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura espiritual. Isso. Mas é só espiritual? Então, ele mexe com... Não. O seu espiritual vai comandar. Tanto que quando a pessoa tem uma conversão, ela tem uma transformação ali. Mas se rasgar, vai sangrar. Certo. Se bater aqui, vai despertar emoções, sentimentos terríveis em mim. Se me provocar, eu vou. A minha humanidade, eu não perco. Eu não perco a humanidade na minha conversão. Isso. Entendeu? Então você, no caso, falei 4 coisas que mudam, tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Então a personalidade é uma série de fatores. Então, pegando um pouquinho ao que você colocou agora há pouco, mental para o emocional. O emocional está dentro do mental. Eles estão juntos ali. Então, agora, quando você tem um problema, por exemplo, baixa autoestima, é um problema emocional. Uma depressão é um problema emocional, mas também, aí você vai ver, o mental ali está atendido. Eu acho o seguinte, eu acho que quando nós não cuidamos daquilo que é importante, nós vamos cuidar daquilo que é urgente. Porque quando você despreza aquilo que é importante, você vai ter que tratar aquilo que se tornou urgente. Eu penso bem o seguinte, eu costumo falar algo, e vou deixar isso registrado aqui, porque é muito importante. As pessoas, a maioria das pessoas, Paulo, elas procuram, elas têm o telefone, ou já tem até o nome do dermatologista, da sua pele. Tem o telefone, conhece até o nome do cardiologista. Não é cultura do povo brasileiro, até onde eu percebo, pelo menos não era, não sei se isso mudou, daquele camarada entender a importância de cuidar da sua saúde emocional. E para pensar, nós temos mais guerras emocionais do que dermatológicas, do que cardiológicas. Ou seja, talvez esses problemas todos na pele e no coração é exatamente por um problema emocional que não foi tratado. Ou seja, quando eu falo sobre saúde emocional, e quando eu estou falando sobre a diferença da saúde emocional para mental, é porque eu acredito, no meu pensamento, é que tem hora que você vai ter que procurar um psiquiatra ou um neurologista que vai ter que te passar um remédio, um medicamento que vai... Acredito que não vai resolver, acredito que vai sossegar aquela guerra, mas ela está viva, porque o que acontece? Uma coisa é eu tratar o sintoma,
A outra coisa é eu tratar a causa. Então, Sim. eu entendo que o emocional, não sei se você discorda, concorda, você aqui é a autoridade. Mas Isso. eu penso que deve ser. Porque essa foi uma pergunta que foi feita, né? Então, é, você falou aí tem a ver com a psicossomática, tá? Ah, A somatização. uhum, Olha novamente o Provérbios 13:12. A esperança que se adia adoece o coração. Adoece o emocional. Entendeu? Quando a Bíblia fala de coração, está se referindo ao emocional. Tá? Se adoecer o emocional, vai refletir no organismo. Nenhuma pessoa sente nada no emocional que não tenha um reflexo no corpo, no físico. uhum, Entendeu? E na pele. Eu tive uhum, uma aluna que no primeiro dia de aula, aí ela foi e agora eu estou entendendo por que eu sou cheio dessas manchas de psoríase. E pelo que me consta, na época, parecia que tinha alguma coisa a ver com o casamento dela. E no segundo dia ela estava ela lá junto com o marido. O marido a amava, um casal O jovem. que é psoríase? É manchas brancas? É assim, tipo coceirinhas, entendeu? Feridinhas na pele. Aí você trata com a pomada ali. Só que Uhum. você está tratando com a Mas é pomada mancha o branca. sintoma. Sim, É Flori. mancha branca. Sim, é. Está tratando os sintomas, Uhum. entendeu? Só que ela sai dali, ela aparece aqui nas costas. Aham. Aí você trata nas costas. Ela vem para o peito. Transfere. Sim, ela vai se manifestar de alguma forma. Aham. Porque tá lá Entendeu? dentro, né? Está lá dentro. É a causa E tem como emocional. subir? Ah, como sumir? É. No último dia do curso, a gente gravou um vídeo com ela e ela dando o depoimento. Eu fui curada. Porque ela entendeu o que causava a psoríase. Então, a psoríase era um sintoma. Ela Uhum. tinha um comportamento, tinha uma maneira de encarar as coisas. Quando ela mudou a postura dela, mudou o comportamento, mudou os sintomas. Uhum. Entendeu? Nível de estresse dela, né? Diminui. Porque se a pessoa não fala, ó, a esperança adiada adoece o coração. E você imagina quantas pessoas estão cheias de coisas entaladas aqui dentro, querendo colocar para fora, e aí, ó, vem, fica Engolindo, entalado. engolindo sapo, né? Engolindo sapo. Nós começamos o podcast aqui falando sobre passividade. É. Uma pessoa passiva, ela engole sapo. Só que você também sabe que toda pessoa passiva, ela faz um convite ao agressivo. Pode bater. Eu vou segurar tudo. Uhum. E ela não, chega a um ponto que ou ela implode ou ela explode. Uhum. E É melhor que exploda, né? em termos, Ah, você explode comigo, você me dá um soco. aham. Aí eu fiquei com tanta raiva e dou uma facada em você. Aham. Aí alguém da sua família vai e me mata. Uhum. Alguém da minha família vai e mata. Aham. Entendeu? É uma guerra Então contínua. tem um livro do Giovanni Frazeto, que é um PhD em biologia molecular. Ele diz o seguinte, que pesquisas revelam que pessoas depois de uma explosão, elas têm um infarto do miocárdio. Então você engolir sapo, adoece. A explosão, olha a panela de pressão. Quando é que a panela de pressão, quando ela explode, o que estraga primeiro? É a própria panela. Uhum. Então, ó, um A vulcão. tampa fica torta, né? Então, o vulcão, a boca do vulcão. Ah, é só aquilo dali. Só que ele já vem explodindo lá de dentro e já vai causando todo um estrago. Uhum. Então, muita gente, depois de uma explosão, tem um infarto do miocárdio. Porque foi uma emoção muito forte. Uhum. Botou para fora, entende? Devia ter tido ali um momento de equilíbrio. Então, não existe equilíbrio nos extremos. Mas nós temos várias pessoas que estão com a gente agora que eu acho que de repente tá pensando assim, eu tô passando por isso, porque eu somatizo, eu tô engolindo sapo direto, eu não posso explodir, porque se eu explodir a guerra vai ser pior. O que você me recomenda? O que você diria? O que você falaria para essa pessoa? Olha, primeiro é o seguinte, ela tem que conhecer, tá? Se ela fizer o sonda-me, ó Deus, e vê o que há no meu coração. A oração de Davi, Salmo 139, versículo 23. Vê se há em mim algum caminho mau. Não a maldade intencional, mas uma maldade que, no sentido de fragilidade. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu vou arranjar alguma encrenca por causa desse meu comportamento, meu jeito. Aí Deus, de repente, pode responder o seguinte. Filho, tu tá assim porque tu tem uma mágoa. Não, não tenho não. Tem sim. Tem mágoa pesada. Então você tem que conhecer. Nomeie o seu sintoma. Tenha a coragem de se perguntar: o que está acontecendo comigo? Pergunte-se: o que eu estou sentindo? Nomeie isso. Estou sentindo tristeza. Estou sentindo raiva. Não, mas eu não posso sentir raiva.
Douglas, como que uma pessoa pode não sentir aquilo que está sentindo? Uhum. Então ela tem que conhecer. Segundo, ela tem que admitir, sim, eu sou um ser humano, eu posso sentir o que estou sentindo. Eu posso pensar o que estou pensando. Pronto, ela acabou de tirar a culpa pelo que sente e pelo que pensa e pelo que sente. Uhum. Eu não me culpo por nenhum pensamento e nenhum sentimento. Uhum. A questão, como diz Sartre, né, é o que eu faço com o que fizeram de mim. Uhum. Entendeu? Então, vou ter que resolver essa parada aí. Tem um problema. Então, conhecer, admitir Admitir e expressar. e expressar. Mas expressar para quem? Então, vamos lá. De que forma? Se você passa numa pessoa e pergunta, e aí, como é que você está? Tudo bem? Dizem que o chato é aquele que você pergunta como ele está e ele responde. Não dá para você falar para todo mundo como você está. Né? Procure uma pessoa com a qual você possa falar. Certo. Entendeu? Ou ser um terapeuta, ou pastor, sabe? Vai encher a paciência do pastor. Ou líder, né? Aquela pessoa que tem o dom da escuta e fale os problemas para ela. E o que vai acontecendo? Você vai se conhecendo. E não se condene pelo que você pensa e pelo que você sente. Você não é culpado por pensar ou sentir. Mas o que eu faço com isso? Conhecer, admitir e expressar. Você vai expressar para um profissional, o pastor, ou aquilo que é o mais importante. Faça aquela oração que Jesus ensinou. Jesus diz o seguinte: quando você for orar, suba ao monte e leve um monte de gente com você. Uhum. Aí tem gente lá, olha a pipoca de 5. Tem muita gente morrendo de pipoca, né? Uhum. Então, Jesus fala o seguinte: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, vê se não tem ninguém lá de butuca, fofoqueiro, né? E fala para o teu pai que está em secreto os segredos da sua alma. Essa oração vai ser a mesma que o pastor chamar você para ir na frente orar? Tem coisas que é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: ô filhão, tem coisas que é só entre eu e você. Abre o coração. Abre, fala. É o Abba Pai. Aí tu Paizinho. pode falar aquilo que dá. Douglas, isso é terapêutico. Isso cura. Mas tem algo que eu aprendi contigo, Paulo, que eu fiz o curso contigo. Eu de verdade, assim, eu não sei quantos pastores estão acompanhando, não precisa ser pastor, pode ser padre, pode ser um líder da associação, você cuida de gente, cuida de pessoas. Eu de verdade recomendo o curso com o pastor Paulo, porque eu fiz o curso contigo, lembro até hoje. Olha, quantos anos faz isso, Paulo? Eu ainda tinha cabelo preto, você também. Eu também. Eu ainda tinha cabelo, Paulo. Pois é. Foi tudo embora, tanto seu quanto meu. Tu tá rindo, né? Mas é isso aí. Eu tinha cabelo. Vai chegar lá também, vai ficar assim também, ó. Então o que acontece? Eu lembro que você falava sobre projeção. Nunca esqueci daquela aula. Alguém tá chateado contigo, você tá chateado com o teu patrão. Tu ia adorar se explodir com ele, tu queria se explodir com ele, se arrebentar com ele, mas você sabe que se você falar isso com ele, assim, fisicamente, vai dar ruim. Aí eu lembro que você ensinou pra turma um negócio chamado projeção. Você lembra disso? Senta aquela pessoa naquela cadeira e olha, fala com ela. Olha, Paulo, você não sabe quantas pessoas já sentei naquela cadeira. Mas teve muita gente que eu sentei na cadeira. E olha, eu vou falar uma coisa contigo. Me ensinei isso para muitas pessoas também. Passa e olha adiante, né? Como foi, assim, como trouxe cura. Como foi bom aquilo que você ensinou. Aquilo ali é terapêutico. Como foi gostoso. Você sentar a pessoa, conversar. Quando eu vi aquela pessoa na minha frente, fisicamente, eu já estava aliviado. Porque eu já tinha falado para ela. Então eu acho, eu tô tentando, quando eu fiz a pergunta para você, você respondendo, eu lembrei que uma das maneiras seria essa também, porque eu aprendi isso contigo. E para mim foi super válido. Eu acho que tem muitas coisas, né? Você falou aí do meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Então, eu recomendo mesmo, porque se a pessoa, eu não sou daqui, eu não sou do Rio, então seja onde for, você pode fazer o meu curso online, ao vivo. Online. Pega a galera lá e abre o telão lá e junto, querendo, ou sozinho mesmo. É só você colocar lá, pegar lá no meu Instagram, tá? Eu não sei, eles vão colocar no meu Instagram aí, podem colocar, que é o @. Pode falar. Olha lá, @PR Paulo César Pereira, aquele ali, ó. @PR Paulo César Pereira, já siga aí, viu?
Então, então, olha, tem até como se fosse aulas grátis aí. Toda segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã, tem a palavra no café. Ali é o pastor fazendo a palavra no café. E tem sido uma experiência muito interessante. O bom é que as pessoas vão conhecendo mais pessoas. Sim, mas aí você falou sobre a questão do formar a personalidade, mais ou menos até os 7 anos, e a questão do deformar é de acordo com a vivência, com vai deformando, as falas. Você vai formando. A deformação é você contínua? vai formando, vai deformando, vai transformando. Tá? Tem, por exemplo, tem uma colocação do Rollo May no livro O Homem à Procura de Si Mesmo. Esse livro marcou minha vida. Ele é um existencialista cristão. Ninguém jamais, quase falha agora, né? Ninguém jamais mudará o seu padrão de personalidade a não ser através da dor ou do sofrimento. Ninguém pode... Não, peraí, repete aí. Ninguém jamais mudará o seu padrão de personalidade, a não ser através da dor ou do sofrimento. Já parou para pensar o potencial de transformação da dor? Por que você acha que eu entrei nesse ministério? Por que Deus me levou para esse ministério? Através de quê? Através de uma angústia da alma. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. A frustração... Paulo, faz tempo isso, né, Paulo? 60 anos agora, né? Não conta, Paulo. Não, tem Foi problema, só uma provocação, Paulo. 60 anos na boa. Nem parece, Paulo. Nem parece. Parece 59, né? Parece ser mais, né? Não, brincadeira. Mas olha, você falou um negócio interessante. A dor, né, cara? Porque eu tenho dito aqui, Paulo, o seguinte: o problema que Deus me permite ver, ele me chama para resolver. E o problema que eu resolvo me promove. Eu posso falar para você que eu já ganhei muito dinheiro. Com problemas que Deus me permitiu ver e eu aceitei resolver. Tem horas, Paulo, que as pessoas precisam aprender isso. Eu já estive, Paulo, eu já estive na China, Dubai, eu já estive na República Dominicana, Haiti, Colômbia, eu já estive nos Estados Unidos 8 vezes, hoje eu dou aula em uma universidade americana, em Boca Raton, na Flórida. Porque um dia, em Vila Valqueire, na calçada, eu aceitei resolver um problema. O problema que Deus te permite ver, ele te chama para resolver. O problema que você resolve te promove. E às vezes, a gente acha que o problema é peso. Depende da sua ótica. Quer ver uma coisa? Vamos pensar rapidamente aqui no seguinte. Eu sou palestrante, eu dou palestra, eu tenho um material sobre empreendedorismo. Eu falo empreender para liderar e liderar para empreender. Eu falo, todo empreendedor, ele é apaixonado e tem que ser apaixonado por problemas. Eu nunca vi um empreendedor que não é apaixonado por problemas. Por que o cara é chaveiro? Porque alguém quebrou a chave, perdeu a chave, então tem que chamar o chaveiro. Então eu percebo que a gente precisa entender, essa sua fala aí é bacana. Por quê? Porque você fala assim, por que eu cheguei nesse momento onde eu dou esse curso de saúde emocional e vida cristã? Com certeza. Teve uma hora que você, vamos botar aqui, bateu com o pé na pedra, o negócio bateu, você parou, opa, aquilo ali causou em você uma dor e você fala assim, poxa, isso aqui é uma dor que precisa de uma cura. E você foi entrando. E você falou que aos 20 anos. 24 anos. 24 anos. Então, me levou a parar um curso de pós-graduação e cultura contemporânea no Bennett, que foi logo depois que eu terminei o Seminário do Sul, né? E aí eu tive que fazer o quê? Eu tinha uma angústia, eu tive que ir atrás de resolver os problemas da minha angústia. Aí eu comecei a orar como nunca orei na minha vida. Li a Bíblia como nunca li na minha vida. Comecei a ler livros de autoconhecimento como nunca li na minha vida. Fui buscar aconselhamento e fiz terapia e cheguei por causa de, tentando descobrir a solução para a minha angústia, eu fiz uma especialização em psicologia. Uma pós-graduação. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse feito aquilo. Valeu mais aquela pós-graduação, foram 2 anos e meio, sendo um sábado e um domingo o dia todo, e mais 1 ano de terapia,
do que os meus 5 anos de faculdade de psicologia, juntados mais 2 anos de psicanálise. Aquela em análise transacional mudou minha vida. Eu produzi 2 livros. Eu dou os meus cursos. Deixa eu ver teu livro aqui. Esse livro aqui? Os Mandamentos de Homens. Os Mandamentos de Homens de na homens Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo. Os Mandamentos de Homens na Igreja Você tem isso aqui onde? No Hotmart, Amazon? Também vende lá. E-book, tá? né? E-book, né? Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Tem nada a ver com figura masculina. E aquele outro? Né? Mandamentos humanos na Igreja de Cristo, que estão deformando muita gente. Aqui é o afeto. O afeto que alimenta. Inclusive a Sarah Shiva, é isso aí? Sarah Shiva é uma das Shiva maiores sempre... divulgadoras desse meu livro. Ele é um best-seller, já vendeu mais de 20 mil exemplares, eu vendendo, produção independente. Nossa. Mas é um material bom, o pessoal precisa disso, porque hoje, infelizmente, você falou sobre algo que eu queria, assim, voltar um pouquinho, esse carretel, porque eu acho que é muito importante, como a questão do livro também, tá? Hoje tá todo mundo editando o livro, tá todo mundo escrevendo livro, e aí você tem que fazer uma peneira, um filtro, porque o fato de alguém falar, eu sou escritor, eu tenho um livro, isso não pode ser muita coisa, você tem que pegar um critério aí. Pô, quem escreveu, que livro é esse, para tu não gastar teu tempo com coisas que vão te ensinar, que não vão te ajudar muita coisa. A mesma coisa quando você falou sobre abrir o seu coração a alguém, procurar um terapeuta, procurar um pastor, procurar alguém que possa te ouvir. E eu e Paulo, eu faço assim vou botar aqui entre aspas, porque o que acontece? Às vezes é melhor você não abrir o coração, porque para determinadas pessoas, se ela não for a pessoa certa. Porque, tipo assim, hoje nós temos falta, hoje nós temos exagero de títulos e pobreza de competência. Porque eu tenho muita gente aí com título de advogado, pastor, psicólogo, psicanalista, tem uns montes aí. Todo mundo agora virou terapeuta, todo mundo virou coach, faz o curso de 2 dias de coach, já é coach. Eu fiz curso de coach, demorou um tempão, foi muito caro, por sinal. E vou falar, muita coisa para você aprender. Então, você imagina você dar de cara com um camarada, uma pessoa despreparada, e você fala, e o que a pessoa traz de volta para você, em vez de trazer uma cura, ela só te adoece um pouco mais. Então, esse cuidado de saber com quem você vai abrir o teu coração, porque eu acho que é importante demais. Abrir o coração com alguém é importante. Sim. Mas com quem, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que um terapeuta ou um conselheiro tem que ter é uma capacidade de ser fiel ao seu cliente ou à pessoa que atende. Eu atendo adolescentes. Eu tenho um cliente de 13 anos, um menino de 13 anos, um de 15, eu tenho um de 17, atendo uma de 18, 21, entendeu? Então, o de 13, por exemplo, tá? Então, os outros também. Quem acertou comigo dos detalhes foi o pai ou a mãe. E eu falo para o pai ou para a mãe, o que o seu filho falar para mim, eu não falo para você. Eu falo para eles. E eu não falo mesmo. Agora, é claro que se estiver correndo um risco, porque eu preciso conquistar a confiança dessa pessoinha que eu estou atendendo, entende? Então, tem adolescente comigo que está há anos ali, né? Sabe? Então, há mais de ano comigo, entendeu? Então, confiou em mim, se sente à vontade para falar. E fala cada doideira que não falava para ninguém, mas está ali comigo. E você sabe escutar isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que ver para poder procurar uma pessoa, essa pessoa tem a capacidade da escuta. Existe determinado perfil de personalidade que não vai ser um bom ouvinte. Não adianta querer procurar aquele pastor que é um baita de um pregador, evangelista, não sei o quê, porque ele, de repente, ele prega muito bem, ele é um homem de Deus num púlpito, mas você não sabe se ele é um bom ouvinte. Mas esse teu curso aí tem um pouco essa pegada de trazer saúde para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, capacitar as pessoas para serem essas pessoas, Paulo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Embaixo aqui. Você consegue ler? Embaixo aí do Instituto de Treinamento. Instituto de Treinamento Líderes, prepare-se para melhor servir a Deus. Melhor servir a Deus. Então, vejam... Eu fiz um curso lá no Seminário do Sul, esqueci o nome dele. Ele preparava preparava diáconos, irmãos da igreja, pastores, na área de aconselhamento. Esqueci o nome dele. Bom, muito bom. Depois eu fiz com a Marisete também, mas... Poxa, eu esqueci o nome dele. Um camarada fera também. Porque
Porque o nosso podcast não são apenas evangélicos que assistem. Mas vamos pegar aqui as pessoas, essa questão do diácono, né? Que as pessoas têm a ideia do diácono apenas para servir o pão e o cálice. E o diácono pode ser muito mais útil, né? Ele pode ser um camarada que vai ser preparado para um aconselhamento. E aconselhamento é uma coisa assim que o cara tem que ser preparado, né, Paulo? Porque a demanda é grande, né? Até porque aconselhamento tem quase nada a ver com dar conselhos. Uhum. Aconselhamento tem a ver com o que então? Aconselhamento tem a ver com permissão e acolhimento. Uhum. Eu crio um ambiente para que a pessoa possa expressar tudo o que ela estiver sentindo. Você concorda comigo que o mundo está muito doente? Tá. Você imagina se as nossas igrejas, principalmente aí, elas forem preparadas, sabe, pessoas capacitadas na arte de ouvir. Entendeu? Que ambiente aí as pessoas ouvem? Ouvir, permissão e acolhimento. Deixa a pessoa fazer sessão de descarrego. Ela vai pensar, poxa, ali tem gente que me dá atenção. Isso aí. Ali eu recebo Isso um aí. acolhimento. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Então, aí o meu curso, o Saúde Emocional e Vida Cristã, esse curso aqui, sabe, que você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp também, não sei se consegue colocar o WhatsApp aí, consegue colocar? Tá? WhatsApp não? Mas fala Então, no WhatsApp. o WhatsApp é o 21 98860 1194. Uhum. 21 98860 1194. Pode fazer contato comigo, ele está distribuído Mas mesmo. Então, na edição dos vídeos, eu coloco lá, coloco né? lá, fica Então lá é o seguinte, exposto. Então, eu tenho que pegar 3 palavrinhas aí do meu trabalho. Informar. Por quê? Eu dou conteúdo. Uhum. Entendeu? Eu não tenho muita formalidade. Algumas pessoas falam, sou didática. A minha didática é que eu não tenho didática. Sabe? Eu dou aula. Entendeu? Eu tenho alma. Eu tenho vontade de transmitir. Eu quero ensinar as pessoas. Eu tenho o conteúdo e tenho a vontade. Entendeu? Então a estética vai ser diferente, mas eu tenho dinâmica. Uhum. Eu tenho 27 anos, eu tenho turmas, às vezes salas, um bocado de gente. E, Paulo, são quantos meses? Qual o tempo do curso? São 4 meses de 4 curso. meses. Aulas quinzenais. Aulas quinzenais. À noite, das 19 às 21h30. Pera lá. Então é 2 aulas por mês. É na média 2 aulas por mês, que vai ter mês que vai ter 3 aulas, né? Uhum. Por exemplo, eu posso falar em termos de data, de turma que está começando agora? Pode. Em algum momento, se alguém vai assistir esse podcast em 26, tá? Então nós estamos em 24 agora. Hoje é 22 de abril de 2024, né? Ontem então foi hoje... aniversário do meu pai. Eu tô até mandando um parabéns aqui atrasado pelo podcast. Liguei para ele ontem, calma aí. Então, vamos lá. Pois é, então hoje eu estou na Igreja Batista Nova Bereia, Campo Grande. Uhum. Amanhã é feriado, mas deveria estar na Primeira Batista de Nilópolis. Uhum. Quarta, eu estou aqui na Nazareno de Parque Anchieta, com uma turma maravilhosa. Certo. Quinta vai ser em Nilópolis, a turma é terça. Sexta, Primeira Igreja Batista de Duque de Caxias. Se você não conseguir fazer nesse semestre, procure, porque eu estou na PIB de Caxias semestre há 19 anos, lá com o querido pastor Cláudio Capetini. E à noite na Primeira Igreja Batista de Madureira, nosso amigo aí Paulo Moura, né? Uhum. Que eu conheci quando ele era capelão aqui da Vila Militar, entendeu? Há 17 anos atrás. Então, eu já estou com vai começar a segunda turma na igreja dele, já 26 agora, sexta-feira. Então, a informar, a gente tem que dar conteúdo para as pessoas. E o que a pessoa vai fazer com isso? Meu irmão, você recebe o conteúdo, você joga água na planta, você não sabe o que vai acontecer com aquela planta, mas sabe que ela vai crescer. Então, eu dou conteúdo. Tá? É informar, capacitar, e ele é um curso terapêutico, curar, tratar. Eu acho bacana essa questão aí, porque quando o cara vai fazer psicanálise, vai fazer psicologia, ou cursos semelhantes, quando é um bom curso, lógico, ele precisa chegar com essa primeira proposta dele, eu penso que é a cura dele. Ele não chegar ali com aquela pressa, estou fazendo um curso para ganhar dinheiro. Não, estou fazendo um curso primeiro para me tratar, porque você falou um negócio lá atrás, que eu escrevi no meu Facebook um dia desse, eu disse, pessoas feridas ferem. Pessoas curadas, elas curam. Então é muito importante que a gente tenha essa pegada, né? Porque vamos pensar rapidamente assim, que quando a gente estamos curados,
estamos curados, nós temos mais facilidade de transmitir a cura. Antigamente, Paulo, o pessoal falava assim: ah, eu vou casar para ser feliz. Ninguém vai casar para ser feliz. E quando você casa para ser feliz, você com certeza vai fazer alguém infeliz. Porque eu aprendi melhor. Jamie Camp, eu conheci o Jamie Camp, ele falava sobre namoro, noivado, casamento, e outros que escreveram sobre esse relacionamento a dois, vão pensar o seguinte, que nós não podemos casar para ser felizes, precisamos ser felizes para casarmos. Ou seja, uma pessoa feliz vai tornar outra pessoa feliz. Eu penso que se você é uma pessoa infeliz, tudo que você vai causar na vida de uma outra pessoa que convive com você praticamente 24 horas é infelicidade. E olha que eu lidei com isso no meu pastorado. Conheci pessoas que eles faziam da vida das pessoas um inferno. Um inferno. E tudo que eles precisavam era mais barato, era só tratar as pessoas. Era só curar as pessoas, né? Então, eu queria já pegar com você aqui também uma outra questão aqui, porque hoje, como é que você está lidando? Hoje, os maiores problemas que nós temos dentro da sociedade, do modo geral, é esse número exagerado de essa questão da ansiedade, né? Ansiedade, eu fico pensando, o pessoal fala muito sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Tem como você falar pra gente um pouquinho dessas três coisas? Perdão. Tem sim. Eu acho que ele poderia colocar aí também o estresse, né? Então, o que é a síndrome do pânico? Síndrome é um conjunto de sintomas do pânico, medo, né? Então, a vida é muito cheia de perigos, é cheia de perigos que nós criamos também, entendeu? Então, essa síndrome do pânico, a pessoa ela tem um conjunto, ela tem constantes crises de pânico, entende? E ali chega um ponto e ela tem vários sintomas, tá? Causados por esse pânico, entendeu? Sintomas e comportamentos, não sai mais de casa, né? Então tem muitos perigos lá fora. Então você vai ter uma pessoa assim que alguns dos sintomas ela paralisa. Eu não enfrento meus desafios. Eu não vou lá fora. Por quê? Porque é muito perigoso lá fora. Inclusive, há um tempinho atrás, estava atendendo como psicólogo, né, online, meus atendimentos, uma senhora de 70 anos de idade. E síndrome do pânico, enclausurada dentro de casa, e mora sozinha. Aí eu falei, o que você tem medo lá fora? Então, quando a gente leva assim de uma maneira assim, muito reflexiva, eu tenho medo de passar mal, sabe? Cair, machucar. Ok. Preste atenção numa coisa. Onde você corre mais risco? Passar mal na rua? Se você passa mal na rua, você vai ser socorrida. Alguém vai chamar SAMU, alguém vai pegar e vai levar você para o hospital. E se você passa mal dentro de casa? Ela mora sozinha. Onde você corre mais risco? Pronto. Olha a reflexão como veio na hora. Entendeu? Aí a mulher passou a sair. Entendeu? Então, foi curada o síndrome do pânico dela. Com vários sintomas que ela ficava paralisada, não ia para a igreja, entendeu? Não saía mais. O medo. E nós temos muitas pessoas com síndrome do pânico? Tem muitas. Segundo a pesquisa, você tem analisado, você tem rodado bastante? Não fiz pesquisa disso não, entendeu? Eu vi muito ansiedade. Então, ansiedade, depressão, 80% dos casos, por exemplo, de depressão são decorrentes de ansiedade. Ansiedade não tratada. E a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a sua própria vida. Motivo principal, depressão. 32 por dia em média. 800 mil por ano em média no mundo. Então a ansiedade, ela vai batendo muito ali, naquela parte ali do cérebro, ela vai matando os neurônios naquela área ali. Daqui a pouquinho você tem menos sinapses, menos conexões entre os neurônios. E aí vai baixando, vai perdendo a motivação, vai caindo o dinamismo, a vontade para as coisas, o prazer para as coisas. E quando vê, você está em depressão. Entendeu? Então a ansiedade, ela é um estado de alerta. Se a gente for atravessar essa rua daqui a pouquinho ali, vamos precisar atravessar, né? Você nem tem sinal aqui na frente. Tem, né? Mas mesmo assim é bom a gente tomar cuidado, né? Então, vem uma curva. Então dá uma certa ansiedade, não dá? Um certo medo, preocupação.
Isso é ruim? Negativo aquilo ali? É ruim, é negativo? Não, não acho, não. Não, pelo contrário, leva você a uma prudência. É uma prudência. Se você, por exemplo, sua filha, minha filha, 17 anos, vai para a faculdade, eu falo, filha, até 3 meses atrás a gente não deixava ela na padaria comprar pão. Hoje ela vai, sai da onde a gente mora, vai para a Barra estudar. Vai com a amiga, volta com a amiga, entendeu? Mas mesmo assim, né? Então eu tenho que atravessar a rua. Toma muito cuidado, a gente tem uma certa preocupação. Tem que ter, a ansiedade, aquela preocupação e o temor que me leva a um cuidado. É saudável. Atravessei a rua, cheguei lá, pronto, passou aquilo dali. E se eu estou com ansiedade que vou atravessar a rua, atravessei. Aí terminando a ansiedade de atravessar a rua, eu vou chegar em casa agora. Ai meu Deus, como é que a minha esposa vai estar? Será que ela vai estar de bom humor? Será que vai reclamar? Será que meu filho fez o dever de casa? Será que minha filha chegou em casa? Aí cheguei em casa, está tudo bem. Aí amanhã, caramba, amanhã, será que o ônibus vai atrasar amanhã? Será que eu vou conseguir pegar o Uber? E se o meu carro der problema? Então eu posso começar a ter um transtorno de ansiedade generalizada. Então você vai tendo múltiplas ansiedades. Ansiedade por isso, preocupação por aquilo, ansiedade aqui, lá. Ansiedade tem, onde tem ansiedade tem medo. Vai acontecer alguma coisa. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o segredo da paz está em aceitar que o pior pode acontecer. A gente teve uma experiência nisso aí muito interessante lá em casa. Nós fomos tomar uma vacina no posto de saúde, minha esposa, minha filhinha, a gente foi junto, né? Não tinha meu filho ainda. Aí a minha esposa perguntou para a moça: tem vacina para mim aí? Aí a moça falou: tem sim, a tríplice viral. Depois que deu a tríplice viral, aí a menina falou o seguinte: ô moço, 3 meses pelo menos para não engravidar, tá? Agora que você me fala, eu parei de tomar o remédio. Ah, moça, pelo amor de Deus, porque a tríplice viral você não pode, enquanto tomou, você engravidar, porque o bebê pode nascer com problema. Nós começamos a estar num estado de ansiedade e preocupação. E não deu outra, minha esposa estava grávida. E quando ela me deu notícia, chorava ela de um lado, minha filha de outro, e a gente começou a ficar preocupado, fiquei temeroso, ansioso, meu Deus, meu filho nasceu com um problema tal, sabe, deficiência tal, pensei em síndrome de Down, microcefalia, autismo, pensei um monte de coisas, entendeu? Até cheguei a um ponto, então eu estava ansioso, eu cheguei a um ponto que eu falei: Senhor, acontece com tanta gente, eu não sou melhor do que ninguém. Então, Senhor, isso não está sob o meu domínio. Eu falei: Deus, se vier, ou se vir, vai ser amado. Eu fiquei em paz. Meu coração ficou sossegado. Saiu aquela ansiedade, aquela coisa absurda. Está lá meu filho, lá inteligente pra caramba, super saudável, entendeu? Então, você sofreu por antecipação, né? Sofremos. É o que acontece com as até chegou um ponto que me preparou, entendeu? E tem muitas pessoas assim, né? Sofrem por antecipação. Todos nós podemos ter alguns momentos assim. A gente sofre por um futuro que a gente nem... não temos controle sobre ele, né? Ô Douglas, para pensar sobre o que nós temos controle. A gente não tem controle de nada na vida. Nada. A gente faz as projeções, sabe, para daqui a 20, 30 anos. Eu estou com 60. Daqui a 30 eu vou estar com 90. Será que vou estar? Entendeu? Será que eu vou ver meus filhos? Então eu tenho que ter uma prudência de fazer projetos, sim. Eu acho que isso é interessante, sabe? Porque a esperança que você vai realizando é a árvore de vida. A esperança realizada rejuvenesce. Entendeu? A pessoa paralisada, ela vai morrer, estou pronto para morrer. E, Paulo, vamos pensar o seguinte: as pessoas, quando estão se aposentando, elas têm uma situação que parece que a vida dela acabou, né? Então você vê que a diferença do trabalho para o emprego é esse. Porque no Brasil você tem pessoas que têm emprego. Aí o cara se aposentou, acabou tudo. Se você tem trabalho, você é um cara produtivo, né? Eu costumo falar nas minhas palestras que o Brasil é o país da carteira assinada. E você vê que o país de primeiro mundo não tem carteira assinada. Lá você ganha por produção. E você cada vez produz mais, isso para a sua saúde emocional é muito importante. Paulo, a gente já está caminhando para o nosso encerramento. E eu quero, nesse sétimo episódio, eu quero muito chegar aos meus 1.000 inscritos, tá? Quero pedir você que se inscreva no meu canal, não somente assista, mas se inscreva no meu canal, recomende também. Peço você também, Paulo, que peça aí a tua galera aí para que se inscreva no nosso canal. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar de uma aula sua que fez toda a diferença para mim também. Eu acredito que os seus futuros alunos também terão essa aula.
3 verbos guiam a nossa vida. 3 é o verbo fazer, o ter e o ser. Eu lembro de você falando que muita gente se ocupa, são os ativistas da igreja, ativistas da vida, eles se ocupam demasiadamente porque eles querem, de certa forma, até esquecer daquilo que eles são, porque aquilo que eles são trazem tristeza para eles. E muitas vezes o cara ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa para ser respeitado, porque ele só consegue ser respeitado por aquilo que ele tem, porque por aquilo que ele é, parece que ele não consegue atrair ninguém. Rapidamente, antes do nosso fechamento aí, eu não sei se a minha memória tá boa ainda, mas me relembra um pouquinho isso aí. Ô, rapaz, que memória boa. Então a aula valeu, né? Essa é uma aula interessante, a aula de ter, fazer e ser. Eu digo que tem muita gente que tem uma baixa autoestima tão lá no fundo que ela precisa pegar carona na importância dos objetos. Elas são tão carentes, e aí como Provérbios 27:7 diz, né, que eu uso muito nesse livro, O Afeto que Alimenta, a alma faminta, todo amargo lhe parece doce, né? Então, mas olha, essa coisa do ter, fazer e ser. A pessoa ela trabalha demasiadamente, entendeu? Porque dizem que ela tem que ter, então ela se sente importante pelo que ela possui. Então ela tem que fazer muito. Aí ela se torna uma máquina de produzir. E hoje nós estamos vivendo aí, isso é muito bem retratado no livro do filósofo Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Eu fiz até uma live com o pastor Ailton Desidério, da PIB do Lins, um amigão, né, colega de turma de seminário, ele falando sobre esse livro. Então a gente trocou umas figurinhas lá sobre esse livro aí. É muito interessante. Nós vivemos Sociedade do Cansaço. E as pessoas estão tão angustiadas, sabe, que elas trabalham muito para produzir, para ter dinheiro, mas também para fugir das suas angústias. Porque se eu paro, eu penso. Aí tem a frase do Pascal, filósofo, de 1700 alguma coisa, quando ele diz o seguinte: o grande problema do homem é não conseguir ficar quieto dentro do seu próprio quarto. Antigamente o cara ficava quieto dentro do quarto dele, ele não tinha televisão, nem internet, nem rádio na época, acho 1700 alguma coisa, não tinha nada lá. Era ele com ele. Hoje, meu irmão, quem é que suporta ficar consigo mesmo? Tem que ser muito corajoso para fazer a pergunta, a oração de Davi: sonda-me e vê o que há no meu coração. Eu digo que o perigo dessa oração é que vai que Deus resolva respondê-la. Eita, e só responde a verdade, né? O pastor Pascoal Peragibe pregou esse sermão falando: sonda-me, ó Deus, e falou assim: essa é uma oração difícil, né? Oração difícil. Sim. Mas, Paulo, antes do nosso fechamento, eu queria que você deixasse aí uma palavra de vida. O que você... Aquela dica principal que você... Vamos supor que fosse... Você está vendo aquela pessoa e você não vai ver mais aquela pessoa. E você fala assim: olha, me dá uma palavra. Que palavra seria essa que você entregaria para essa pessoa que está com você agora? Nossa, rapaz, depois de tantas palavras, sintetizar numa palavra: faça o sonda-me, ó Deus, e vê o que é no meu coração. A partir do que você entende Deus respondendo, comece a trabalhar isso. Porque você, para poder ser uma pessoa que vai ser próspera, e quando eu falo de prosperidade, pastor, não estou falando de dinheiro, dinheiro é o que eu menos falo. Tá? Para você ter uma paz, você ter um bom caminho, identifique o que está dentro de você. E a própria oração de Davi, aí já não é nem oração, né? É uma pergunta que ele faz a ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Identifique os seus obstáculos e procure um profissional, alguém para você trabalhar isso daí. E tenha. E eu chamo: venha para o curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Você não vai terminar o curso do jeito que você entra. Deixa aí o seu Instagram, pode falar. O meu Instagram, novamente aqui, não sei se eu colocar ali, é o @PR Paulo César Pereira. Ou você pode entrar num contato com o meu WhatsApp, só não liga para mim do WhatsApp, passa a mensagem que eu vou responder. 21 98860 1194. Está distribuído mesmo, é para eu responder mesmo, eu respondo, e faça o curso. E vem aí, vem aí a minha mentoria, curso A Personalidade Humana, como se forma, como se deforma e como se transforma. Você vai compreender perfil de personalidade e comportamento. Por que uma pessoa age do jeito que age? Eu ministro há muitos anos, só que agora eu transformei. Eu juntei mentoria com curso. Eu vou ensinar e eu vou ensinar como é que funciona isso e ensinar a pessoa a ensinar esse curso. E pode ser um divisor de águas na sua vida. Ok, gente. Então, Paulo, muito obrigado aí por ter estado conosco hoje aí. Eu sei que você compartilhou muitos ensinamentos. Tem muito mais coisa, né, pra gente falar, tá? Te agradeço muito aí por
Beleza. ter estado conosco aí, foi um prazer. Uma honra. E nós estamos encerrando esse 7º episódio, já estamos partindo para o 8º episódio. Olha, o nosso 8º episódio nós vamos falar sobre investimento, vamos falar sobre como é que você consegue se aposentar em 10 anos. Será que é possível isso? E que tal se aposentar com 10 mil reais por mês? Talvez 10 mil, talvez 5 mil. É possível? Sim, é claro que é possível. É importante que você ouça o profissional certo, alguém que está especializado nesse assunto. Não caia aí no conto do vigário, não entre em furada. Fique conosco e eu peço que você, mais uma vez, compartilhe este episódio com essa galera toda. Peço para eles se inscreverem, porque nós temos muito mais coisa por aí. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, o líder não dá desculpas, ele mostra resultados. Abraço. Ficamos aí, Paulo. Fechou?